Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais um programa Voz das Assembleias de Deus e é para nós uma maravilha do céu, uma oportunidade de Deus poder estar aqui e ter a sua companhia. Que bom que você está aí do outro lado, é sinal de que a palavra de Deus tem sido acolhida no seu coração. Tantos canais, tantas opções, mas você está conosco. Isso significa que o Espírito Santo quer comunicar algo ao seu coração e por isso ele te moveu para estar conosco nesta data. E numa data muito especial, muito querida, nós iremos no programa de hoje dar sequência aos eventos que ocorreram aqui no Templo Sede por ocasião da nossa Escola Bíblica Missionária e você não pode perder. É coisa linda, é coisa rica. Nós estaremos passando hoje flashes da nossa programação da noite de sexta-feira do mês de julho, quando nós encerrávamos aqui a exibição dos eventos marcados para aquela data. Era uma festa que falava de missões, era uma festa que apresentava um continente, e esse continente foi muito bem ilustrado aqui pelas igrejas que ficaram responsáveis por sua apresentação. Naquela ocasião, nós recebemos aqui as igrejas do bairro de Lourdes, com todas as suas congregações, recebemos também o bairro Turmalina, e o bairro Jardim do Trevo, Santa Paula, aquela região ali da nossa querida Governador Valadares, que aqui apresentaram de uma forma tocante e maravilhosa aquilo que estava aos seus cuidados, aquilo que estava sob sua responsabilidade. E para a gente dar início, bem rapidamente, ganhar bem tempo, porque queremos ouvir a palavra de Deus, vamos ao primeiro louvor, um louvor congregacional, que foi cantado ao som de nossa banda de música, e um hino de nossa harpa que fala sobre missões, que convoca a todos os crentes para trabalhar na obra de Deus, na obra missionária. Eis os milhões que em trevas tão medonhas seguem seu rumo, seu caminho, sua trajetória sem o Salvador. Quem irá? Quem está disposto a ir proclamar as boas novas dessas pessoas de que Jesus Cristo salva o pecador? Vamos ouvir essa canção e daqui a pouco a gente volta para falar mais dos detalhes da noite de sexta-feira do nosso grande evento missionário do mês de julho, agosto, aqui no Templo Central de Governador Valadares. Louvemos a Deus e eu volto já. Vamos lá. Salva
Estamos de volta após esse louvor de nosso hinário oficial, a harpa cristã. Eis os milhões, milhões no vale da perdição, milhões de vidas alheias ao Evangelho, milhões de vidas que nem se recordam que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho deve se dobrar. E a missão da igreja, a missão urgente de cada um de nós, é comunicar o Evangelho, é anunciar a Cristo, é falar de Jesus. Se disponha, levante-se do seu lugar, reconheça o amor de Deus pelas nações, reconheça a necessidade urgente de nações mundo afora, mesmo que você não as conheça, que não acompanhe as suas rotinas, a sua cultura, as suas crenças, as suas práticas. Saiba, Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para alcançar homens de toda língua, tribo, povo e nação e para constituí-los para Deus, reinos, sacerdócio santo, real, pessoas escolhidas, pessoas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. Meu querido, nós estamos falando da Ásia e nesse momento nós iremos assistir à cerimônia de entrada que foi realizada para apresentar à igreja, à Ásia, o clamor do povo asiático. E esta cerimônia tocou fortemente em nossos corações. Acompanhe o que as subsedes da Rua Goiás, do Jardim do Trevo e do Turmalina prepararam para aqui demonstrar o clamor das nações da Ásia. Vamos lá e daqui a pouco a gente retorna para caminharmos para o último louvor e para a mensagem da palavra de Deus. Veja isto. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Antes que te formastes no ventre da tua mãe, eu te conheci, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus tem usado a sua igreja no Brasil para a colheita de muitas vidas preciosas nos 4 cantos da terra. Na seara, há lugar para todos que desejam ser usados pelo Senhor. Existe uma fome que não é de pão, uma sede que não é de água, mas uma sede e fome da palavra de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, as almas na Ásia clamam pelo Deus vivo. Oxalá que nesta noite o Senhor levante homens e mulheres que respondam ao clamor da Ásia dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me aos sedentos.
igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu suplico pelo meu povo, os indonésios. O meu povo é morto, é apedrejado por entregar as literaturas do Senhor. Os missionários são mortos, as nossas igrejas são incendiadas. O meu povo está morrendo sem conhecer a Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? O meu país, o Irã, como o segundo lugar de maior perseguição aos cristãos, onde os jovens são presos, perseguidos, desprezados por suas famílias por seguirem a Jesus. Orem por nós, precisamos de sua ajuda. Ajuda-nos, ajuda-nos. Ajude-me, preciso da sua ajuda. Somos perseguidas, vivemos em um regime de prisão. Não podemos mostrar os nossos rostos, não podemos frequentar escolas, não podemos ir a médicos. Somos prisioneiras dentro de nossas próprias casas e muitas de nós somos assassinadas. Oferecei-nos liberdade para dar-nos o direito de liberdade. Ajuda-me, ajuda-me. O meu povo da Índia clama: ajude-nos, envie missionários. Há cerca de 30.000 crianças de rua. Elas nadam em meio a cadáveres do rio Ganges, passam fome, enquanto ratos bebem leite no templo de Kalimata. Mulheres são presas, queimadas sobre os corpos de seus maridos. Um povo que anda em trevas precisa da verdadeira luz. Igreja, ajuda-nos, socorre-nos, precisamos da sua ajuda. Ó Senhor, as nações dessa terra, lembra-te em teu amor, em teu favor, sejam derramados sobre o mundo, ó Senhor, em tua bondade, lembra-te, em tua bondade, lembra-te. No Salmo 106, no versículo 4 e verso 5 diz: lembra-te de mim, ó Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos pedir a Ti, Senhor Deus, pelas nações desta terra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha ter misericórdia, ó Deus querido, das nossas vidas. Tenha misericórdia das nações, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus querido, do nosso país. Pai querido, nações que estão neste mundo desamparadas, sendo atacadas, sendo, ó Deus, massacradas pelas forças do inimigo. Mas, ó Deus, lembra-te, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor. Desperta homens, mulheres, para que estejam, ó Deus, dispostos a fazer, ó Deus querido, a tua vontade. Pai, envia-nos para cumprir a tua vontade, Pai. Capacita-nos, ó Deus, para alcançar as nações que o Senhor nos deu por herança. Aleluia, Jesus, nós oramos. Lembra-te, ó Senhor, das nações dessa terra. Lembra-te
Senhor, em tua bondade, lembra-te, em tua bondade, lembra-te, acuérdate, ó Senhor, pelas naciones de esa tierra, acuérdate, por teu amor, por tu favor, se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Isso.
querido irmão, minha querida irmã, e após essa tocante apresentação, essa cerimônia linda, riquíssima, emocionante, nós voltamos para falar da nossa responsabilidade para com a obra missionária. Como é que está? Será que você está indiferente? Será que você está pensando tão somente no seu cantinho, na sua congregação, na sua salvação, na salvação de sua família? É fato que isso são coisas importantes, mas Deus quer que nós tenhamos olhos para as nações. A palavra de Deus diz: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Veja os campos, que já estão brancos para ceifar. Numa outra passagem, o Evangelho nos demonstra a necessidade da igreja estar pronta para ir além das nossas fronteiras. A palavra de Deus nos apresenta a ordem evangelizadora sendo da seguinte sentido: começando por Jerusalém e na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Daí esse tema lindo da nossa festa de missões, até os confins da terra. E por falar nisso, enquanto os nossos missionários estão na Argentina, na Albânia, em Portugal, na França, em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e outras nações que, graças a Deus, a igreja de Governador Valadares está chegando, eu quero dizer que em Jerusalém, quer dizer aqui em Valadares, na nossa região, nós também não estamos parados. Eu estou aqui com 2 cartazes para apresentar para vocês. É o cartaz que anuncia a festa da igreja que está ali em Santo Antônio do Pontal. Olha que cartaz bonito, apresentado pelo presbítero Luiz. Ele fala das festas daquela igreja marcadas para os dias 15, 16 e 17 de agosto. O preletor é o pastor Silas Moreira de Timóteo e o tema é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ali em Santo Antônio do Pontal, na rua Manuel Sérgio, número 71, dias 15, 16 e 17 de agosto. O pastor regional, o presbítero Luiz Alves, e o nosso pastor presidente, pastor Salatiel Fidelis de Souza, convidam a todos que queiram participar desse maravilhoso trabalho. Será uma bênção. E eu tenho aqui também mais uma prova de que a igreja local não está parada. É o convite para o primeiro congresso URADJAS, União Regional das Assembleias de Deus do Jardim do Trevo, Alto Boa Vista e Santa Paula. Olha que lindo cartaz que o pastor José Januário providenciou para noticiar esse evento, marcado para os dias 18, 19, 20 e 21 de setembro, a partir das 19 horas. Será o aniversário dos grupos, é o conjunto de crianças no dia 18, círculo de oração dia 19, grupo de jovens dia 20 e o encerramento com toda a igreja no dia 21. Cantores convidados para o evento: Solange Melo, Cassiano e Janete, os Mineirinhos, Tia Teté e equipe e a irmã Rosa estarão louvando ao Senhor. E os pregadores desse evento são pastor Ivan dos Reis de Vitória, pastor Paulo Guerra, pastor Jadson, e o convite é de nosso presidente, pastor Salatiel, do pastor José Januário, que é o regional, e dos dirigentes das congregações daquele campo, presbítero Misael, presbítero Lailson e o irmão Gesiel de Jesus, que é o cooperador, coordenador do evento. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua 5, número 509, no bairro Jardim do Trevo. Este é o sentimento, queridos, que nos leva a não estarmos parados. Nós precisamos trabalhar. Trabalhai enquanto é dia, diz o Senhor, porque a noite vem em que não se pode mais trabalhar. E é nessa visão de trabalho que nós iremos chamar o último louvor na voz da cantora irmã Gislene, louvando a Deus, e logo após eu retorno para já te apresentar a mensagem da palavra do Senhor na voz do pastor Jander Magalhães. Louvemos ao Senhor e a gente já volta. Vamos lá. Dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o
seu ministério e nem denunciam a sua unção. Mas seu compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Derretem os montes, estremecem a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações. Sim, Senhor, que nós possamos levar a tua palavra. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho para o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Derretem os montes, estremecem a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações. Sim, Senhor, diz às nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Derretem os montes, estremecem a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor. Estremecem os montes, derretem a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações, vida às nações, vida às nações. Estamos de volta para louvar a Deus pela sua vida que está acompanhando a nossa programação e para te dar um conselho. Se prepare, porque a partir de agora a palavra de Deus vai falar forte no seu coração. Não se levante do seu lugar, não desgrude os seus olhos, os seus ouvidos daquilo que você vai ouvir, porque na noite de sexta-feira de nossos eventos missionários, Deus, por sua graça maravilhosa, se serviu da vida do seu servo, o pastor Jander Magalhães, e nos trouxe uma palavra de grande impacto, uma palavra fortalecedora para a tua vida. E a palavra de Deus, querido, ela é viva e é eficaz. Enquanto o pastor Jander estiver pregando a palavra de Deus aqui, eu sei que aí na sua casa, você poderá estar sob o impacto dessa palavra. E coisas maravilhosas acontecem quando o evangelho é apresentado. Então fique com esta mensagem na voz do pastor Jander Magalhães e que Deus complete em sua vida as bênçãos das quais ele vai dizer a partir de agora, através do servo que ele levantou para esse ministério. A palavra de Deus pregada na noite de sexta-feira do nosso evento missionário aqui da Assembleia de Deus Central de Governador Valadares. Deus o ilumine, Deus o abençoe, Deus faça valer em sua vida o poder da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos lá. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo é o 16. Não tem como falar de missões sem passarmos por Marcos 16, mas eu quero ler os dois últimos versículos de Marcos 16, o 19 e o 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu
e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Eu quero repetir o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pode se assentar? Eu queria pedir liberdade a você para me voltar nesse texto aqui somente mais na parte final da nossa palavra esta noite. Meus queridos, nós vivemos num mundo chamado pós-moderno. Esse mundo pós-moderno, ele traz consigo algumas características, mas dentre elas, nós estamos observando que a ideia do cooperativismo, ou da cooperação, da parceria, nesse mundo globalizado é muito comum. Você vê, por exemplo, grandes empresas, associando-se, fazendo uma parceria para um resultado melhor. Por exemplo, há poucos anos atrás, a empresa aérea Azul fez um casamento aí com a Trip. Pouco tempo atrás, o Pão de Açúcar fez um casamento com Casa Bahia. E de vez em quando você ouve de alguma empresa associando-se a outra para que tenham assim um resultado melhor. Esta é a ideia de cooperação, de cooperativismo, de aliança. Uma empresa, fique atento olhando isso aqui, uma empresa, quando ela quer crescer, ela vai então para a Bolsa de Valores e ela abre o seu capital e ela começa a vender então ações. Na realidade, o que ela está buscando é parceria para que ela possa dar um salto maior no seu desenvolvimento. Quando a gente fala nisso no mundo pós-moderno, parece que essa ideia de cooperativismo, essa ideia de cooperação é nova, é algo do mundo moderno, pastor. Mas na realidade, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, o sábio Salomão, ele já dava a sentença dizendo que 2 é melhor do que 1. Na realidade, esse texto a gente usa para casamento, não é? 2 é melhor do que 1. Mas é nada mais e nada menos do que a ideia de cooperação. E ele vai dizendo lá, o sábio Salomão, que 2 é melhor que 1, porque se um cair, o outro levanta. Se 2 dormirem juntos, se aquentarão. Se levantarem contra 2, o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. E eu chego então à conclusão, queridos, que não existe obra missionária também sem a ideia de cooperação. A obra missionária, ela só terá sucesso se nós entendermos que ela é resultado de cooperação, de parceria. E eu gostaria de dizer para você que a obra missionária, ela é um resultado, ela só vai ter sucesso com parceria. E eu gostaria de falar alguns parceiros da obra missionária, que sem esses parceiros não dá para se realizar. Mas antes, eu gostaria de lhe contar aqui fazer uma breve ilustração para você entender. Imagine você tendo uma lojinha de computadores, de consertar computadores, uma oficina. Você está num bairro aqui de Governador Valadares, está pagando lá uns R$600 de aluguel, e você está lá com aquele monte de monitores, um monte de peças, aqueles CPUs, e pelejando lá, e no final do mês você consegue levantar R$1.200, R$1.500, R$1.800, tira 600 do aluguel, e de repente você está lá lutando para sobreviver, batalhando, e numa manhã de segunda-feira, encosta na porta da sua pequena loja, que se chegar lá uma caminhonetazinha, pastor Elber, coloca tudo que você tem, os seus aparelhos, os seus maquinários, as suas peças, coloca tudo lá dentro. Mas de repente estaciona na porta da sua lojinha um carro, 4 portas,
com 4 seguranças, e de repente sai de dentro desse carro um cidadão de 1,85 m, 1,90 m mais ou menos, cabelo meio loirinho, óculos bem fininho, e ele chega, claro, um cidadão cor branca, e ele chega no seu balcão e diz logo assim, pastor Edu, good morning. Aí você está lá e diz assim, hã? Ele disse, how are you doing? Ele disse, hã? Não estou entendendo, você disse. E de repente ele começa a falar inglês com você e você diz, eu não estou entendendo. Mas um daqueles seguranças chega do lado dele e começa a traduzir. E aquele cidadão alto, clarinho, diz para você assim, nice to meet you. My name is Bill Gates. Aí você assusta e diz, uau! E ele agora, através do tradutor, ele começa a dizer para você, eu vim aqui porque eu quero lhe convidar para ser meu sócio na Microsoft. Aí você diz, o senhor está brincando? Eu não tenho $1 no bolso, eu não tenho condições de ser seu sócio, porque se juntar toda essa parafernália que eu tenho aqui, não dá R$5.000. Eu estou lutando aqui, eu não tenho dinheiro para comprar ações do senhor que é o homem mais rico do mundo. Então o senhor está equivocado, está enganado. E de repente Bill Gates diz, veja bem, eu não disse que eu quero o seu dinheiro para ser parceiro da minha empresa. Pastor Adair, eu venho aqui porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero você para fazer parte do meu projeto, para fazer parte da minha empresa. É você que eu quero. Só que a minha história, que eu estou contando simples aqui, eu venho aqui te dizer que nesta noite tem alguém aqui muito maior do que Bill Gates. Porque Bill Gates é o homem mais rico do mundo. Mas eu venho aqui falar, pastor Nelson, em nome do dono do mundo. Ele veio aqui lhe fazer um convite esta noite, para você ser parceiro dele, nessa obra que ele vai lhe utilizar para a glória do nome dele. Aleluia. O meu coração ferve com esta palavra. Como é que um Deus tão grande pode utilizar de pessoas tão simples e pequenas, como eu e como você, para ser parceiro dele, para realizar a sua obra? Na realidade, ele pode fazer todas as coisas sozinho. Porque quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio criou Deus o céu e a terra. E aquela palavra, no princípio, o termo do hebraico é bereshit. A segunda palavrinha, criou ou criar, o verbo criar, do hebraico é bará. E a outra palavrinha, a palavra Deus é Elohim. Então a primeira frase é bereshit bará Elohim. No princípio criou Deus. E a palavrinha criar ali, o verbo criar, o bará, do hebraico é fazer existir do nada. Ele disse, haja, e todas as coisas começaram a aparecer. Então aquele que está aqui lhe convidando é aquele que do nada fez todas as coisas. E ele pode fazer todas as coisas, mas ele resolveu dar oportunidade a mim e a você de ser participante dos seus feitos. Eu me encanto com Deus. Ao ver no seu reino pessoas tão simples, pessoas semi-analfabetas ou analfabetas que não sabem que o O é redondo quando se diz aí no interior, mas Deus pega essas pessoas, enche do seu espírito e elas pregam a palavra com autoridade e são verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, porque o negócio é o parceiro de Lourdinho. Eu queria que você adorasse esse Deus um pouquinho esta noite.
Porque quando Ele te utiliza, Ele está lhe dando o privilégio e a oportunidade de ser participante dos seus feitos. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 19, que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Então é Deus pelas mãos da igreja que vai fazer maravilhas extraordinárias. E eu queria falar um pouquinho sobre esse parceiro, Deus. Primeiro parceiro, Deus. Eu queria levar você para o livro de Isaías 40. Já que eu tenho alguns minutos, eu gostaria de glorificar a Deus, porque aqui em Valadares a gente tem esse privilégio de receber a palavra 8, 8 e 5, 8 e 10 para pregar, e a gente fica assim um pouquinho solto, não é? Queria levar você para Isaías 40. Eu sei que dá trabalho aos cinegrafistas aí, mas às vezes eu costumo andar um pouquinho, me desculpe. Eu queria falar um pouquinho sobre esse parceiro, o primeiro parceiro da obra missionária, que é o nosso Deus. Eu queria falar algumas coisinhas sobre ele. Isaías 40, versículo de número 12, está escrito assim: quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Olha para cá, algumas coisinhas acerca desse Deus. Ele resolveu medir o espaço sideral. Eu não sei quantas vezes o pastor Elbert já foi no Japão, mas imagine medir de São Paulo a Nova York, de Nova York a Tóquio. Imagine só esse espaço compreendendo o globo terrestre, mas imagina as galáxias, os bilhões e quinqualhões e não sei, não dá para dizer. Imagine o espaço sideral. Esse parceiro que chegou aqui, que está aqui esta noite, te chamando para estar ao lado dele, resolveu medir o espaço sideral. Sabe qual foi a fita métrica que ele usou? O seu punho. Eu não concordo de mandar ninguém dar glória a Deus para ser Gervásio, porque eu acho que você deve glorificar quando você entende que Ele merece. Ele resolveu, aleluia. A Bíblia aqui diz que ele resolveu também saber a medida das águas, dos mares, dos oceanos e dos rios. Sabe qual a medida que ele usou? Diz a Bíblia que ele pegou na concha da sua mão as águas dos mares, dos oceanos e dos rios. Se você acha que ele merece, levante a sua mão e glorifique. Mas ainda o versículo de número 12 diz que ele resolveu saber o peso das montanhas, dos outeiros desta terra. Então ele pega a cordilheira do Himalaia, ele pega o Everest, 8.852 metros, o pico mais alto da terra. Ele pega o Pão de Açúcar, ele pega o Corcovado, as montanhas de Petrópolis, de Teresópolis, o Pão de Açúcar. Ele pega aqui o Ibituruna e ele pega as montanhas ali perto de como é que chama lá? Coporanga, e ele pega aqui a Pedra do Garrafão, ali perto de Goiabeira, e ele pega, não sei tudo, pega a montanha que, sei lá, todas as montanhas, e pesa elas em balanças, e sabe os miligramas de todas as partes, aleluia, e o peso, se você crê e acha que ele é maravilhoso, adore o nome dele. Mais um pouquinho, vai para o versículo de número 15 aí, vamos lá, Isaías 40, 15, para você dar glória a Deus, maior ainda, Isaías 15, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças, eis que ele lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Versículo 17, todas as coisas são como nada perante ele, considera menos do que nada como coisa vã. Deixa eu interpretar isso aqui rapidinho, olha para cá.
junte todas as nações na terra. Eu não estou falando de 190, 195, 200 milhões de brasileiros. Eu não estou falando de 300, 310 milhões de americanos. Eu não estou falando de 1 bilhão e 300 milhões da China, da Índia. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de todas as mais de 200 nações da terra. Todas essas nações na terra, diz a Bíblia que não passa de uma gota diante de Deus, de uma gota dentro de um balde. Mas olha para cá, aí o escritor falou que gota diante de um balde, mas aí a gota parece que estava grande. Ele falou assim, como o pó fino da balança, menor do que gota. Aí ele achou que o pó fino da balança estava muito. Ele disse assim, não é menos do que pó fino da balança, é como coisa pequeníssima. Aí parece que coisa pequeníssima ficou grande. Aí ele disse assim, é como nada. Mas parece que o nada ficou grande. Ele disse assim, é menos do que nada. Parece que o menos do que nada ficou grande. Ele disse, é como coisa vã. Está aí, mas o louvor diz mais ou menos assim: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Entendendo cantar, quão grande é o meu Deus. Se você pode, aleluia. Esse é aquele que está te chamando esta noite para você ser parceiro. É o que está te dizendo, vem, 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 porque eu quero você do meu lado. Para você adorar o Cordeiro de Deus que é grande. Exalta, exalta. Com o Espírito Santo. Ele é o seu parceiro. Ele te chama e diz, eu quero a parceria sua esta noite. Se você quiser assentar, pode assentar, mas continua adorando. Está aqui. Pega o fogo, pastor, porque o grande está aqui. Ei! O profeta. Uma escola bíblica, é o fim, vou entregar, acabou. Acabou não, filho. Ele é mais forte do que você. Ele te toma nos braços, te aperta e diz, não temas, porque eu te ajudo. Te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu.
E como profeta de Deus aqui esta noite, escute a palavra, que eu estou debaixo da unção e da autoridade para falar isso aqui. Chamada de Deus na vida de um homem não tem data de vencimento, só tem data de chamada. Deus te chamou, acabou, não tem vencimento não, não tem data de validade não, chamou, é até o fim, pronto. Quem está entendendo exalta, quem está entendendo abraça isso. Além de ser chamado do ventre, além de ter que ser um ser humano, terceiro, precisa ter a garantia. O Senhor disse: vai, porque eu serei contigo. Mas eu não sei falar. Aí o Senhor disse: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Toda a tua desculpa não é suficiente diante do soberano, do teu parceiro, porque o que você não tiver é Ele que vai completar. E por fim, Jeremias passou num teste tremendo. O Senhor disse para ele: o que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Ah, viste bem. Parabéns, viste bem. E agora, o que você está vendo? Uma panela a ferver do norte. Ah, você viu direitinho. O parceiro de Deus vê exatamente o que Deus está mostrando. E nada mais. Agora eu gostaria de te dizer qual é o segredo desta parceria individual, coletiva, com esse Deus tão grande dar certo. Vai depender da distância que você caminha com Ele e do lado dEle. Nunca se teve tanta necessidade, rapazes, moças, jovens, irmãos e irmãs, de caminhar com Deus de forma estreita, num relacionamento estreito. Sabe por quê, queridos? Quando nós caminhamos com Deus, ninguém precisa nos vigiar. Ninguém precisa preocupar com as páginas da internet que nós estamos visitando. Ninguém precisa vigiar se eu estou assistindo as novelas imorais da Globo ou de qualquer outro canal. Quando tem alguém que anda com Deus, o rapaz, a moça, ele tem convicção que ele não vai autorizar nem o rapaz nem a moça passar as mãos nas partes íntimas dele e dela. Sexo antes do casamento não, sexo fora do casamento não. Não, porque o que era pecado no passado continua pecado hoje. Quem anda com Deus é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E sabe que para nós sermos instrumentos, parceiros dele, nós precisamos ter intimidade e caminharmos com ele. Eu falei hoje à tarde aqui na escola bíblica para os obreiros que estavam presentes, irmãos e irmãs, e vou terminar. Eu amo Hebreus 11, eu sempre estou lendo Hebreus 11. Eu estava admirado outro dia com Abel. Por que Abel foi para a galeria dos heróis da fé? Porque ele deu o melhor para Deus. Noé, por que ele foi para a galeria dos heróis da fé? Porque ele resolveu servir a Deus, dedicar a sua vida a Deus, acreditar. E Enoque, por que ele foi? Enoque não fez nada, irmão. Enoque não operou milagre. Enoque não construiu arca. Enoque não fez nada. Enoque só resolveu andar com Deus. Só resolveu andar junto. 300 anos o Senhor falou: Enoque, tá bom demais. Vem cá, Enoque. Gente igual você eu quero comigo. Parceiro que caminha com ele, anda com ele, é arrebatado para estar do lado dele para sempre. Quem entendeu, glorifica o nome dele. Eu li esses dias, há um tempo atrás, um livro. O título do livro é Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo. Um livro, John Drush, um autor parece que americano. Ele escreveu esse livro dizendo: se eu começasse meu ministério de novo. E ele falou uma coisa interessante. Diz que perguntaram a um reverendo de 50 anos de ministério, perguntaram para ele assim: Deus tem filhos prediletos, que ele gosta mais de um do que do outro? Deus tem filhos prediletos? Aí aquele reverendo de 50 anos de ministério respondeu: não, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Fica de pé comigo. Eu queria pedir liberdade ao pastor Heber. Não sei se eu posso fazer uma oração com os irmãos. Posso orar? Aleluia.
Glória a Deus. Eu recebi aqui a liberdade de fazer algo que eu a princípio não ia fazer. Você que entendeu e quer ser parceiro de Deus nessa obra, vem cá, deixa eu orar com você. Sei que Deus mexeu com você esta noite. Sai do seu lugar. Eu quero orar com você.